No seu exílio em Babilônia, Israel estaria cercado de adoração falsa. Nos dias de Isaías, o povo de Deus ainda estava na sua própria terra e tinha o templo e o sacerdócio. No entanto, muitos membros da nação dedicada de Deus haviam sucumbido à idolatria. Portanto, era vital prepará-los para que não se deslumbrassem com os deuses falsos de Babilônia, nem fossem tentados a servi-los, assim profetizando sobre dois dos principais deuses babilônicos. Isaías diz: Bel se dobrou, Nebo se curva. Seus ídolos ficaram para os animais selvagens e para os animais domésticos. Seus carregamentos, as peças de bagagem, uma carga para os animais cansados. Isaías 46:1. Bel era o principal deus ídolo dos caldeus. Nebo era venerado como deus da sabedoria e da erudição. O respeito que muitos tinham por esses dois deuses se vê no fato de que seus nomes eram incorporados em muitos nomes pessoais de babilônios: Belsazar, Nabopolassar, Nabucodonosor e Nebuzaradã, para mencionar apenas alguns. Isaías diz que Bel se dobrou e Nebo se corcova. Esses deuses falsos seriam derrubados quando Deus executasse julgamento contra a Babilônia. Esses deuses seriam incapazes de socorrer seus adoradores, não salvariam nem a si mesmos. Bel e Nebo não mais ocupariam o lugar de honra em procissões, como na festividade do dia do Ano Novo. Em vez disso, seus adoradores os carregariam como bagagem comum. Em vez de louvor e adoração, receberiam zombaria e desprezo. Que choque seria para os babilônios constatarem que seus queridos ídolos nada mais eram do que uma carga para animais cansados. Similarmente, hoje, os deuses do mundo, as coisas em que as pessoas confiam e pelas quais gastam suas energias e até mesmo dão a sua vida, são ilusórias. Riqueza, armamentos, prazeres, governantes, a pátria ou símbolos relacionados e muitas outras coisas passaram a ser objetos de devoção. A inutilidade de tais deuses será exposta no devido tempo de Deus. Daniel 11:38, Mateus 6:24, Atos 12:22, Filipenses 3:19, Colossenses 3:5, Apocalipse 13:14 e 15. Reafirmando o fracasso total dos deuses da Babilônia, a profecia continua: terão de corcovar-se, terão de dobrar-se, cada um igual. São simplesmente incapazes de pôr a carga a salvo, mas a sua própria alma terá de ir ao cativeiro. Isaías 46:2. Os deuses de Babilônia pareceriam corcovados e dobrados, como que feridos em batalha ou decrépitos. Não poderiam nem mesmo aliviar a carga ou pôr a salvo os humildes animais que os transportassem. Assim, deveria o povo pactuar com Deus, mesmo cativo em Babilônia, e prestar-lhes honra? Não. De modo similar, os servos ungidos de Deus, mesmo quando estiveram em cativeiro espiritual, não honraram os falsos deuses da Babilônia, a Grande, que não puderam evitar a sua queda em 1919 e não a poderão salvar da calamidade que a atingirá na grande tribulação. Apocalipse 18:2-21, Mateus 24:21. Os atuais cristãos verdadeiros não se curvam a ídolos de nenhuma espécie. 1 João 5:21. Crucifixos, rosários e imagens de santos não facilitam o acesso ao Criador. Tais coisas não podem interceder a nosso favor. No primeiro século, Jesus ensinou a seus discípulos o modo certo de adorar a Deus, dizendo:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. João 14, 6 e 14. Tendo exposto a inutilidade de adorar os deuses ídolos de Babilônia, Deus diz: escuta-me, ó casa de Jacó, e todos vós remanescentes na casa de Israel, vós os que fostes transportados por mim desde o ventre, os que fostes carregados desde a mãe. Isaías 46, 3. Quanta diferença entre Deus e as imagens esculpidas de Babilônia. Os deuses de Babilônia nada podiam fazer pelos seus adoradores. Para se locomover, tinham de ser carregados por animais de carga. Em contraste com isso, Deus carregava seu povo. Ele os sustentava desde a mãe, desde o dia em que a nação foi formada. A grata lembrança de que havia sido carregados por Deus devia incentivar os judeus a evitar a idolatria e a confiar nele como pai e amigo. Deus tinha mais palavras carinhosas para o seu povo. Mesmo até a velhice da pessoa, eu sou o mesmo, e até as cãs da pessoa, eu mesmo continuarei a sustentar. Eu mesmo hei de agir para que eu mesmo carregue e para que eu mesmo sustente e ponha a salvo. Isaías 46, 4. Os cuidados de Deus para com seu povo excedem aos dos mais dedicados pais humanos. À medida que os filhos crescem, os pais talvez sintam cada vez menos responsabilidade para com eles. Quando os pais envelhecem, os filhos muitas vezes cuidam deles. Nunca se dá o mesmo com Deus. Ele nunca para de cuidar de seus filhos humanos, mesmo na velhice deles. Os atuais adoradores de Deus confiam no seu Criador e o amam, e encontram grande consolo nesta profecia de Isaías. Não precisam ficar ansiosos quanto aos dias ou anos que ainda terão de passar neste governo. Deus promete sustentar os envelhecidos, dando-lhes a força necessária para perseverarem e permanecerem fiéis. Ele os carregará, fortalecerá e os porá a salvo. Hebreus 6, 10. Imagine o desapontamento que guardava os babilônios que contavam com ídolos, que mostrariam ser totalmente inúteis. Deveria Israel crer que tais deuses se pudessem comparar ao Deus verdadeiro? É óbvio que não. Corretamente, Deus pergunta: a quem me assemelhareis ou me fareis igual? Ou com quem me comparareis para que nos assemelhamos? Isaías 46, 5. Qual inexcusável era o fato de que alguns dos compatriotas de Isaías haviam passado a adorar estátuas mudas e sem vida e impotentes. Uma nação que conhecia a Deus confiar em imagens sem vida e indefesa, feitas por mãos humanas, era realmente uma tolice. Considere o raciocínio vão dos idólatras. A profecia continua. Há os que são pródigos com o ouro da bolsa, e eles pesam prata com a báscula. Contratam um trabalhador em metal, e ele o transforma num deus. Prostram-se, e sim curvam-se. Isaías 46, 6. Como se um ídolo dispendioso tivesse mais poder de salvar do que um de madeira. Os adoradores não poupavam recursos na fabricação de suas deidades. No entanto, independentemente do esforço feito ou do custo dos materiais, um ídolo sem vida era sempre um ídolo sem vida e nada mais.